Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Hoje é o nosso 16º episódio. O ano está acabando. Foi muito difícil achar convidados agora. Hoje é dia 27 de dezembro, mas essa querida, ela já ia vindo uma outra vez, né? A indicação da nossa Lê, a Lê Hidalgo, que tem um vídeo dela aqui para todo mundo assistir. Que eu acho que é o 5 ou 6, o 6 da Lê. E ela me indicou a Adriane Hidalgo, que é prima dela, para vir da outra vez. Ela não conseguiu chegar, uma chuva, e eu fiz só do Fábio, lembra? Isso. E aí hoje, eu falei, cara, hoje é um episódio que eu abri, Odri, no meu Instagram, uma enquete para entender qual é a minha direção de 2023. Porque eu falei de vários assuntos, como histórias de superação, empreendedorismo, vida da mulher separada, mãe solo, aplicativo. Eu falei, qual assunto? E assim, o primeiro, que era mães solos e mulheres separadas, deu assim, sei lá, acho que 45% unânime. Eu abri o podcast por esse tema e eu fui indo para outras direções, mas assim, é um tema que eu nunca vou sair dele, porque meu propósito é ajudar as mulheres separadas e mães solos. Inclusive, meu livro é inteiro sobre isso. E aí eu achei muito legal encerrar esse ano com o último episódio com o tema mãe solo, e eu tô muito feliz de você ter vindo. Seja Obrigada, muito Ju. bem-vinda a essa Obrigada. nova experiência de podcast. Eu acho que vai ser um combo, né? Porque solo, ninguém é nesse planeta, né? Mas é um pouco dos dois. Acho que a minha história é um pouco dos dois. Um pouco da mãe solo. É porque o solo pode ter vários com a significados, pessoa na divorciada, né? A pessoa que tá ali sendo tudo. E aí Sim. você se sente muito solo, né? Sim. E... É o dia a dia, né? Que eu acho que as pessoas não entendem. E assim. o dia a dia... O dia a dia não é fácil, o dia a dia de uma mãe com um filho sem um marido falar com ela, né? Que é o que Sim. acontece com a maioria das mulheres separadas. E muitas vezes você tem uma rede de apoio e chega uma fase da sua vida que essa rede de apoio também se vai. E aí Sim. você se sente mais solo, né? Sim. Então, acho que é o meu desafio atual. Estar plenamente sozinha, sem pai nem mãe. Porque os seus sem pais ninguém. moram aonde, Dri? Meus pais faleceram. Ah, seus pais faleceram. Durante os últimos 2 anos. Tá, meus Então, sentimentos. a pandemia... Foi Covid? O meu pai, sim, mas os dois foram câncer. Tá. No final, o Covid acelerou. No final, um dia todo mundo morre de câncer, né? Parece. E eu acho que, né, é um tema duro, né? Você ali tocando a sua vida, né? Tendo as responsabilidades da maternidade solo. Sim. E ainda tendo esse olhar para aqueles que te davam algum apoio, seja emocional, seja de algum tempo ali de descontração. Então, é um período novo para mim. Eles te ajudavam muito, eles eram uma fortaleza para você. Eles não ajudavam, porque assim, hoje você tem uma na filha, prática. né, Dri? Só para o pessoal entender. Filha. Uma filha de que idade? Acabou de completar 14 anos. 14. Então, ali tá na adolescência. A gente depois vai conversar sobre isso, depois do vídeo. A adolescência tô com atual 2 entrando na pré-adolescência. é uma aventura, né? Esquece tudo que você aprendeu na vida e abre o Google. Porque na nossa adolescência não existia computador, celular, nada. Então, Nada. assim, é muito louco saber quanto essa geração tá evoluída. Então, né? de um lado, você, vamos dizer, perde as suas raízes, né? Aquilo que dava esse suporte. Eu falo que eu não me separei da família do meu ex-marido, que é uma família maravilhosa. Eu me separei dele, né? E essa rede de apoio também era a família dele. Inclusive, gente, ela passou Natal com a família dele, tá? Passei o Natal com a família dele. Maravilhosa. Que é uma coisa atípica, mas eu acredito que depende muito da sua maturidade emocional, da sua, talvez até do entendimento do que uma relação de 15 anos é, né? Eu fui casada há 15 anos, estou separada há 5. Do que é uma relação que você vai falar, então, foi tudo ruim. Nada é assim. É bem parecida com a minha, Adri. Eu fiquei 15, casada há 8 e tô separada há 7. E aí você começa foi uma transformação. Desses 15, 10, eu acho que foi casamento, 5 foi um processo de separação. Sim. Né? Quando você olha e fala, nossa, mas quem sou eu? Eu não sou mais eu. Eu sou o fruto do desejo dessa relação dar certo.
mas eu não tô feliz, eu não sou... Nada do que eu faço Porque tá você bom. acha que é uma coisa histórica? As pessoas têm essa necessidade de continuar o casamento achando que se acabar ela vai ser infeliz. Eu brinco, né? É meio Eu histórico costumo isso, brincar né? que eu demorei para casar para dar certo, para casar só uma vez, né? Mas deu errado. Sim. E eu acho que não tem certo ou errado. Tem momentos na vida Mas que tem você tá quantas junto. relações a gente vê que a pessoa fica segurando, tá infeliz os dois, ninguém mais se ama, ninguém mais se quer, mas continua porque a sociedade Exato. impõe que quem é casado é feliz. É porque talvez, né, no Quem postar no passado, Instagram, sei lá, né, por tantos anos com fulano. no passado, acho que a gente foi meio educado para isso, Os né? nossos pais, e talvez eles não tivessem essa distração que a gente tem hoje, né? Porque hoje você arruma, conhece pessoas muito fácil, faz o que você quiser com o eletrônico. Exato, No tudo tempo pode, deles não, né? era só existia televisão. A gente tá no momento que a regra é tudo Tudo pode, tá todo mundo Tá livre, tudo ninguém é de liberado. ninguém. Acho que talvez seja esse o grande desafio de ensinar um filho adolescente que o tudo pode também tem Sim. limites, né? E até onde isso é saudável. Mas, por outro lado, eu acho que uma relação ela é pautada em parceria, cumplicidade, quando você vibra pelo outro. Admiração, né? Admiração, Amizade, vibrar um pelo outro. E isso foi se perdendo, né? Então existia muita cobrança, pouca parceria e a amizade, ela ficou na última da fila. E isso foi ficando pesado. Então o dia a dia foi ficando pesado até que chegou um momento que a gente sentou e falou, ó, eu olho para um lado, você olha para o outro, isso vai dar muito errado. Não transavam mais. Isso há 5 anos. Ah, tá. Não existia relação, Sim, existia não tinha mais desejo um pelo um outro. teatro, né, Entendi. familiar ali, né, que você tinha uma relação social. E aí chegou um momento que eu falei, eu não quero viver. A verdade é, não temos mais relação. Se não temos mais relação, eu quero expor isso. Sim. Até que chegou um dia que foi muito engraçado. Eu já falei para minha família, você vai falar para sua? Ou você quer que eu faça um almoço? E não teve nenhuma terceira de pessoa na descasamento? história de vocês? Não teve. Foi simplesmente desgastou e ambos queriam, mas ao mesmo tempo tinha aquela comodidade financeira de continuar Isso. junto. E a comodidade tá ali, né? Você tinha isso com ele? Tem alguém que faz por mim. Mas Tem nem alguém filme que- de filminho junto vocês iam mais, né? Nem filme mais. Cada um num quarto. Nos últimos... Gente, vocês estão rindo. um Quantos ano- casais que eu conheço que são assim? No último ano era cada um num quarto. Então, assim, foi se dissolvendo Sim. essa relação. E aí, no momento que a gente entendeu que ia começar a ter uma falta de respeito verbal, que também afeta os filhos, Sim. afeta o que nós construímos, Sim. a gente falou, vamos parar e cada um vai seguir o seu caminho Sim. realmente solo. Então, hoje, 5 anos depois, eu não tive muito tempo de olhar para o lado, né? Aí comecei a olhar meu pai, depois eu comecei a olhar minha mãe, num processo aí de doença, né? Assumi o papel aí da mãe deles. Eu sempre falei, nossa, eu achei que esse dia de ser mãe do meu pai e da minha mãe ia demorar. E esse dia chegou mais cedo do que eu esperava. Para os dois juntos, Adri, o peso. Foi um, depois foi o outro. Tá. 2 anos aí o último ano e meio, a minha mãe, e os outros 2 anos foi meu pai. Então, assim, eu tive um momento de curtir, talvez, essa separação, né? Que eu fiz uma viagem com as amigas, que eu participei de algumas coisas sociais, mas depois veio o peso da responsabilidade, e aí eu me fechei, né? Nesse núcleo, talvez de uma maternidade dos meus pais, a maternidade, as responsabilidades financeiras, né? Eu trabalho no mundo corporativo, que é o que eu tenho como lastro na minha vida do dia a dia, e focar total agora na educação da Larissa. Mas aí você decidiu que ela ia morar com você. Desde o começo. Na verdade... Você nunca quis uma guarda alternada como a guarda alternada? Não. Por quê? Por quê? Primeiro que ele voltou para casa da mãe. Entendi. Porque o que acontece, né? Uma coisa é você ter uma pessoa que tem a condição não só financeira, mas a condição administrativa do dia a dia da criança. Para poder ficar com a criança, eu concordo. Porque aí acabou ficando na mãe dele. Eu sempre fui a pessoa que participou de toda a parte educacional. Sim. Do dia a dia. Então, se você não tem uma estrutura igual, e nós fomos, inclusive, a orientação da advogada vai todo mundo para terapia antes de tomar essa atitude final,
né? Demorou 2 anos para a gente assinar o divórcio mesmo, apesar de já estar separados. Para tomar essa atitude, na hora de colocar no papel, da forma certa. E aí, sim, perceber que você consegue dar todo o apoio que o seu filho quer para fazer uma guarda, onde 50% do tempo ele vai estar com você, 50% ele vai estar com o outro, é muito sério. Porque uma coisa é a gente se vira. Sim. Outra coisa é você ter uma criança que Dri, vai mas, ó, encontrar eu vou uma ser bem situação de sincera um pra lado e você. uma situação do outro. Mas assim, tá contando um pouquinho de mim, que isso até criou um assunto que eu queria falar, é rápido, mas assim, o vídeo nosso que mais viralizou aqui do canal foi o Guarda Alternada. Porque eu acho que a nossa sociedade é muito injusta e hipócrita de achar que o peso de uma criação diária tem que ficar só para uma das partes, né? No caso, a mãe. Eu criei meus filhos sozinha por 7 anos. Depois que eu fiz essa entrevista com ela, eu surtei. Eu falei, eu quero isso também. Eu tô com 2 meninos entrando na adolescência, sem um pai presente que não fala comigo. Meu ex-marido não tem relacionamento nenhum, me trata mal, me trata igual um robô. Só o financeiro que ele ajuda. Não fala comigo. Então, assim, eu falei, cara, eu vou criar 2 meninos entrando na puberdade sozinha, levando em festinha sozinha, com uma pensão mínima, porque a gente sabe, vamos combinar todo mundo, que o dinheiro hoje não dá pra nada. Não então, se mesmo. você ganhar 2, 5 ou 10 mil, tanto faz, gente. Seu dinheiro acaba, se falta dinheiro pra comprar comida e as coisas. Então, assim, eu tava num momento que eu tava explodindo. Eu falei, cara, eu crio há 7 anos esse menino sozinho. Pai chega aqui sexta, pega sábado, domingo. Às vezes pega 2 finais de semana seguido, às vezes fica 2 meses sem vir. Era isso. Falei, cara, não. Faz, sei lá, 7 anos que eu sou mãe e pai. Eu não sei o que é Juliana vivendo. Sim. Por que esse peso é pra mim? O cara mora em Uberlândia. Aí ele fala assim pra mim, não, manda nossos filhos pra Uberlândia. Como que eu vou ficar longe dos meus filhos? Nunca. Aí eu surtei esse dia, pedi a guarda alternada, ele concordou, eu tô abrindo mão de parte da pensão, ou quase tudo, não sei quanto ele vai tirar, pode ser tudo. Mas assim, abrir, porque assim, eu acho que os 2 têm que estar na criação diária de um filho. Por que esse peso fica para uma mãe que ganha pouca pensão, desgastada emocionalmente, provavelmente ela já tá mais velha, tá sem ninguém, a maioria, Sim. tá lá se fudendo, tentando bater contra os caras, tratando ela super mal, que é a nossa sociedade assim, dando R$1.000 e achando que a mulher ganha dinheiro para ela. Não é isso hoje, a nossa sociedade? Tem uma coisa, você ainda tem um. Então, tem assim, cara, meninos. eu acho que a gente tem que defender a bandeira de guarda alternada cada vez mais. Eu acho que sim, mas quando o outro tem uma condição igualitária. Porque se o outro vai oferecer menos, Sim. é pior. No meu caso, eu tenho uma condição melhor. Uhum. E eu vejo que, assim, Mas emocionalmente. ele te paga pensão. Ele me paga a pensão. Mas não dá nem para pagar a escola, né? Mas ele paga a pensão. Nós sabemos, gente, Né? que o dinheiro não dá pra nada. Você tem mais. uma menina que está na puberdade, que vive numa sociedade que você tem que dar também condições para ela ser acolhida por essa sociedade. Acho que o momento da adolescência, pré-adolescência, a criança ela está olhando muito mais a estrutura social que ela faz parte, que ela está sendo inserida, do que os pais. Né? E é por isso que eles precisam socializar com os pais, os 2. Uhum. Por quê? Existem referências diferentes. Isso existem olhares diferentes. Não está errado essa posição pai e mãe. Nós precisamos dos 2 para ser Ainda mais numa adolescência, né, sujeito gente? Pelo amor de completo. Deus. Eu falei, tá bom, o cara já passou 7 anos lá, agora vem ajudar. Mesmo que a menina fale assim, meu pai é um heterotop, eu falo, o que seria isso? Ele é machista, ele tem um olhar diferente para a diversidade. Sabe que eu fico indignada com a nossa sociedade hoje sobre mãe solo? É que assim, os caras eles não percebem que é a gente que cria os filhos dele, a gente que forma o caráter, a cabeça, eles vão ser realmente referência da mãe. Porque não adianta o cara falar, pega de 15 em 15 dias, não vão ser referência do seu amigo. A mãe, ele vai pegar as características, ele tem que ter uma mãe boa, uma mãe feliz, uma mãe leve, uma mãe de bem com a vida. Eu admiro tanto o Neymar, que trata aquela mãe do filho dele igual uma rainha. Que é isso, gente, mas não, os caras têm ódio de pagar pensão. Eles têm ódio, eles acham que o R$1.000 dele, que ele tá deixando de conquistar uma gatinha, pra aquela filha da puta, que ela nem usa 1.000, essas crianças nem usam 1.000. Cara, eu acho bizarro o que acontece hoje na sociedade. É muito bizarro porque não é só o valor financeiro, é o valor agregado. Do dia a dia, fazer lição de casa, todo dia acordar, rezar, vai escovar o dente, come, tira o prato. O cara não tem explicar para esse carinha que um dia vai ser pai, como é lidar com uma mulher, como é
a relação que você vai construir com o seu futuro. Exatamente. E foi um ponto desses que eu decidi me separar, porque eu falei assim, eu não quero que esse seja o exemplo de família que a nossa filha tenha no futuro, porque é péssimo. É um casamento que não existe. Adri, eu tinha essa preocupação, que referência, meus filhos não têm um pai, o pai trata a mãe mal, eu tinha essa preocupação com meus filhos. Mas essa é a nossa geração. É a nossa Quem geração. continuou casado, entendeu? Cada vez mais eles estão... Meus filhos já falam, quando eu casar, não sei o quê, e quando eu separar, não sei o quê. Eles não conseguem associar o eterno para sempre, como eram na época dos nossos pais. Não existe. Não existe. Para sempre, não existe. É tudo instantâneo. As relações são instantâneas. Mas nós estamos na transição. Nós somos uma geração de transição. Porque se você vai para uma relação hoje, né? E eu ainda nem fui para essa parte, nem olhei para o lado, eu vejo que tudo é instantâneo. Para criar raiz, demora um tempo. Sim. Né? Pra gente, muita tua energia também. Pra gente poder seguir junto. Eu acho que o início de uma separação nunca é bom conhecer alguém de cara. Você precisa se conhecer sozinha. Você tem que dar alguns anos sozinha, entendeu? Não queira ter alguém. Muitas mulheres têm essa carência de ter que ter alguém, porque, putz, acabei de separar. Não tem que ter alguém. Seja feliz, reconstrói amizades antigas, ou se ame, né? Se cuide mais, assim. Hoje em dia não tem que ter mais essa necessidade. Realmente, os eletrônicos, eles entraram para substituir essa necessidade que nossos pais tinham de ter alguém para sempre, não ter uma solidão. Hoje em dia, ninguém mais está querendo ter alguém, porque tá todo mundo muito bem resolvido com seus eletrônicos, seu sofá e nananã. E cada vez mais as pessoas querem ter menos estresse. É porque o outro incomoda. Incomoda. Porque ele pensa diferente de você, ele age diferente de você. Ele às aí vezes não tem a mesma vontade que você. Ai, graças a Deus, ele vai sair com os amigos. Aí eu vou poder ficar meia hora no telefone. Nossa, eu tô há 25 anos casada, como eu sou feliz, né? Muitas vezes tá distraído, né? Porque o foco ali da acho relação... que o financeiro impacta muito hoje nas separações, assim. Impacta realmente. Mas cada vez menos, porque cada vez mais as mulheres trabalham e estão conseguindo se virar, né? Então, essa é a grande revolução, né? A mulher, ela ficou independente, ela assumiu mais uma responsabilidade. Sim. Não é que ela deixou, ela compartilhou. Acho que a guarda compartilhada, ela deveria acontecer desde o momento que você tem filho. Também acho. Hoje, alternada, né? Por quê? 15-15 ou 7-7. Eu posso sair com as minhas amigas, eu acho que o pai, quando ele deixa, né, de ser só marido e se torna pai, raramente você vê ali um pai presente na reunião da escola, você vê um pai presente na quinta noite, porque a mãe vai sair com as amigas. No máximo te direciona um e-mail da escola e fala, olha aí, olha isso aí que tá rolando na escola. Então, olha aí. Essa guarda compartilhada é uma consciência que tem que vir antes. Hoje, talvez a gente tenha aí políticas que deixem os pais em casa, algumas empresas já tem um olhar diferente, não é só 5 dias lá de licença. Seria guarda alternada, vamos contar quanto cada um ganha. O cara ganha mais, paga um pouco mais pra mulher. É isso, gente, isso, acabou. Isso é guarda alternada. Vamos levantar os ganhos de cada um. Mas, gente, é bizarro. Hoje manda tudo pra mulher. Tem cara que some e não paga pensão, tem cara que paga uma miséria e acha que paga muito, tem cara... Gente, é bizarro, cara. A mulher não tem que carregar o peso de uma criação sozinha. E financeiramente. E aí ela não tem tempo de trabalhar, ela vai ganhar menos, porque ela é mãe e tem que trabalhar, né? Como a maioria das mulheres. E muitas vezes essas crianças estão ficando sozinhas. Porque como ela sai pra trabalhar... Porque a mãe tá tão cansada de ser mãe e pai que ela não dá mais atenção pra criança. Vou falar eu. Cara, eu prefiro ser uma puta mãe em 15 dias do que ser uma mãe acabada em 15. Eu decidi fazer a guarda alternada um dia que eu fui fazer a mesma comida pro meu filho, porque eu tenho um filho que não come. Ele só come a mesma comida, já tentei de tudo. Acho que um dia vai ter solução, mas por enquanto... Ele só come a mesma comida. Eu fui fazer a mesma comida pra ele e eu comecei a chorar no fogão. Eu falei, cara, não. Foi esse dia que eu comecei a chorar, que eu surtei. Eu falei, cara, não, esse peso não tem que vir só pra mim sozinha. Esse cara tem que me ajudar a criar meus filhos. Então, assim, eu prefiro ser uma puta mãe em 15 dias. Puta, os 15 dias, que saudade de ser uma mãe... Do que ser uma mãe meia boca em 30, que eu tô com o peso sozinha, eu tô com as contas sozinha, eu tô fazendo conta de dinheiro... Tem que chegar até o fim, porque tem que comprar a batatinha do Theo, tem que dar pra comprar o negócio que o Luca gosta, a outra coisa. E assim, o cara não olha pra isso. Ele te dá um dinheiro fixo e acha que está fazendo muito. Entrou político, saiu político, mudou o câmbio. Não, e aí põe essa vibe de a vida é bela.
falou assim, Adriana, você é o Waze da relação. Eu, oi? Como o Waze da relação? É, porque se você não disser, ninguém faz. Aí depois eu pensei, mas será que é essa a cadeira que eu queria? Pra mim, ser uma pessoa que sabe tudo? Né? Eu não queria essa cadeira. Essa fortaleza que colocam nas mulheres. Será a mulher fica lá com 5, 10 filhos sozinha. Peso, mesmo que fosse Os caras fogem, gente. Que cara é esse que foge e larga um filho? Mesmo que seja Como é que esse cara dorme? Não dá dinheiro, não ajuda a mulher. Aí você vai conversar com a pessoa, já que a psicóloga te deu um feedback, é melhor você conversar com a pessoa, porque eu tenho uma boa relação. Você marca com a pessoa e fala, olha... Os seus 4 dias no mês precisam se transformar nos melhores dias dessa criança. Que é muito mais fácil. Adri, eu vou fazer uns shorts, mas continua contando, tá? É só porque agora eu tô com isso, que o Rude não me ajuda. Contando que tá você... Tá bom, normal. Não, tá filmado porque depois eu posto no Instagram. Contando que você chega lá e fala, olha, os 4 dias do mês precisam ser maravilhosos. Eu tenho os outros 20 dias, 24 dias do mês, que vai ser rotina, que vai ser regra, que vai ser difícil. Faz os seus 4 dias serem maravilhosos, porque você está perdendo o seu filho. Você está perdendo ele não faz, a idade. No caso, Adri, você acha que os 4 dias dele... Não, porque está sempre cansado, tem outras coisas para fazer, porque eu preciso... É os dias que eu posso olhar para mim. Então, também tem essa questão. Né? Eu tenho outras coisas. Mas, cara, não precisa gastar dinheiro. De repente, leva o seu filho no parque, tem uma interação, sai do sofá. Né? Que isso faz a diferença para uma criança que está crescendo. Né? Isso não é, talvez agora, adolescente, já não vai nem querer saber de mim. O que tua filha fala dele, assim? Eu acho que hoje ela tem um olhar mais maduro. Ela compreende que a vida trouxe esse pai para ela. Que não é perfeito, eu também não sou perfeita. Ninguém é. Mas que hoje, adolescente olha para o mundo, não olha mais para trás. Sim. Quando ela tiver 20, 25, talvez ela volte a olhar para a família. Então, é um ciclo natural da vida, a gente já passou por isso. Sim. Só que a criança de 4, 5, 6, 7 anos, ela precisa do pai e da mãe para formar essa raiz. Depois que a pessoa tem 20 anos, não adianta ser o pai perfeito, porque aí já passou, já foi, você já perdeu o time. Então, quando você fala, ai, meus filhos durante 7 anos não viram o pai, ele perdeu. Eu também acho, um tempo precioso que não volta. Lá na frente, eu sou filha de... Não volta mais esse não tempo, volta. Cara. Eu sou filha de pais... Você vai pegar seus filhos em que fase, meu filho? Eu sou filha de pais separados e eu vi o meu pai no final, né, quando ele se tornou avô, lá na frente, tentando correr atrás de um tempo que já tinha ido, que já tinha passado, né? Se martirizando porque talvez eu não tivesse tempo para ele. Mas eu falava assim, eu não tenho tempo, não é para você, eu não tenho tempo para minha família, nem para minha filha. Tô trabalhando demais, tô em outro momento. Porque o tempo que ele tinha, ele olhou para o lado e não olhou pra gente. E eu falei, isso não pode se repetir. Enfim, não depende muito da gente, depende do outro. Quando você se separa, o outro não tá mais olhando para o mesmo lado que você. Não está olhando para aquela família, não está olhando para mais nada, está olhando para os interesses individuais. Isso eu vivi como filha e eu vivi também, hoje eu vivo talvez como esses interesses individuais só se abram mais para frente, né? Depois que o filho já está lá, mas aí o filho já está com uma cabeça com tanta mágoa do que rolou, que ele já não quer essa amizade mais com esse cara, né? Não, porque ele já acha que esse cara... viu tanto que minha mãe passou, meu filho, agora você quer vir ser meu amigo? Exato. Mas isso acontece muito. Acontece muito, e lá na frente, no futuro, nós vamos envelhecer. Sim. Nós vamos ter esses filhos como legado ou como herdeiros. E é o que é o resultado. É isso. Vai dar ruim, vai dar bom. A gente não sabe, o mundo da diversidade pode tudo. Maravilhosa. Essa Adri é maravilhosa. E aí, quem vai saber lá no final? Eu já larguei para Deus, né? Agora eu já sei que não tem o que fazer, né? Porque eu fiz até agora. Tá certo. Eu acho que ali, chegou nos 18, você tem que confiar no que você construiu. É isso. Formou o caráter do seu filho, agora tá com Deus. E aí, assim, se o pai vai estar lá ou não, a pessoa, como indivíduo, ela vai escolher. Até agora, a gente está escolhendo. A gente está brigando, na verdade, por esse direito que é do outro, que é um dever. Parece um dever, mas na verdade é um direito. Ela fala tão bem, né, gente? Tô conseguindo cortar esses shorts ainda. E aí,
o cara vai estar grande, vai estar maduro, vai estar na vida e vai poder escolher. Muitas vezes a pessoa escolhe não olhar mais para trás. Sim. E aí não tem o que fazer. Não tem, meu filho. Não tem o que Beijo, fazer. tchau. Beijo, tchau. Então a gente está brigando muito por esse momento. Porque talvez a gente ainda tenha valores. Esses valores que a gente estava falando no começo, da mulher que era submissa, que tolerava tudo, que fazia todas as coisas em prol da família. Hoje a gente está falando em prol do indivíduo. Sim. Do indivíduo que a gente gerou e que a gente queria ou quer o melhor para eles. Tem um lado que a gente também busca a nossa individualidade? Tem. Porque se não buscarmos quem nós somos, eu vou voltar lá ao que eu falei, quem era eu, né? E eu me perdi de mim, porque eu não sendo eu, o que que acontece? Eu fico muito mal-humorada. Vem o meu lado negro. Eu sou chata. É escorpiana eu sou que nem eu, tá, mala, gente? Só eu contando. sou vingativa. Adri é escorpiana, arquiteta como eu também. Então vem todo Escorpião tem um ladinho de vingativo, de querer mostrar. Isso. Então vem todo esse lado sombra que todo mundo tem e é ruim. Sim. Porque aí você vai lutar com uma pessoa que ela não entra para perder. Escorpião não entra para perder. Ele entra para ganhar, mesmo que ele se mate. Ele pode morrer no fim do jogo, mas ele antes ganhou. Ele matou o adversário. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Você pode se matar no final, mas antes de se matar, você escorpiano com uma ganhou. mente positiva vai longe, viu? Agora, um escorpiano com uma mente equilibrada. Positivo, equilibrado, não pode ser louco, não pode ser... Ele persevera. Não, louco pode. Ele não constrói. Pode ser, não pode ser do mal. Então, ele constrói. Do... Ele é positivo. Então, talvez esse olhar lá na frente, essa visão mais longínqua, é por isso. É trazer para o seu filho uma condição para lá na frente ele valorizar tudo que você fez. Odri, eu tenho uma pergunta. Peraí que eu vou gravar um shorts dela. Ela é multifacetada, essa mulher, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Tá, a gente tá falando muito de... Agora você sabe que o episódio vai chamar Mãe Solo com Mãe você. Solo. Esse lado é difícil. Como foi, Dri? Me conta um pouquinho dessa sua experiência de mãe solo, logo que você separou, quando você viu que você tinha que ser mãe e pai, dessa relação. Assim. Eu fui me organizando para isso, tá? Tá. Tinha condição financeira para isso? Não tinha. Então, eu fui sofrendo um pouco antes para falar, não, a gente precisa se organizar para isso. No momento que se organizou, falei, olha, não dá mais. Foi fácil? É fácil? Não é. Porque enquanto você tá junto, você vai cobrando de um jeito. A partir do momento que agora não é mais isso, até você explicar, olha, a pensão é tanto. Não, mas eu não concordo, é aquilo que você falou. Não, uma criança não gasta não usa tudo isso. Não gasta tudo isso, nossa. Aí a pessoa mandar nas férias para ele ver o que é gasto. A pessoa acha que você está querendo ter um lucro com a criança, virou uma jogatina aquilo. Façam as suas apostas. Então, essa é a primeira coisa que me chocou. Sim. Porque você vive 15 anos com uma pessoa, aí o seu filho vira uma jogatina, uma negociata. Então, essa foi a primeira coisa. E o cara, em vez de ser generoso, pensar muito mais no filho do que em si próprio, a maioria só pensa em si próprio. A segunda coisa que me chocou... a segunda coisa que me chocou foi... Eu tenho uma filha mulher. Hoje ela é maior que eu. Aquela desconfiança de que, eu comprei essa blusa, mas não é para sua mãe usar. Eu não tenho benefício nenhum. Nenhum. Nada. Nossa, ainda tem raiva de você, né? Nada. Não pode usar. Não Meu pode filho, usar. eu que crio sua filha, seu imbecil. Mas assim, de qualquer forma, eu não vou usar aquilo. Aquilo é da minha filha. Quantas vezes eu vou numa loja e compro roupas que eu não vou usar? Em benefício dela. Não, e esse ódio que eles têm da gente, amigo, tira o ódio, a gente cria seus filhos, exatamente. Seus porra. Então, assim... Para com esse ódio. Existe uma boa relação, porque existe a distância. Porque se fosse mas todo hoje você dia, tem uma boa relação? É porque eu zero, você tem relação? Tem uma conversa, um diálogo. Mas se chega nesse nível, aí eu perco a paciência. Sim. Por quê? É de uma mesquinharia, talvez seja o português correto, que me atinge. Sim. E me ofende. Então, desculpa, eu não preciso disso mais. E foi por isso que eu me separei. Eu não preciso mais dessas observações. Sim. Então, essa mesquinharia, essa falta de achar que o outro tem um potencial, isso
é péssimo. Eu também acho. De te diminuir, de te falar, olha, não vai dar certo, isso não é bom. Foi tão difícil que eu voltei a estudar. Imagina, você passou 15 anos, aí fala, putz, queria tanto estudar. Não, você não precisa Deus estudar. te dando força. Não precisa estudar. E precisa, Como você não precisa estudar? E cada vez mais a gente tem que se fortalecer, né? sem precisar desses ex-maridos idiotas. E aí, voltei a estudar, fui fazer MBA com filho. Sim. Achei um negócio sensacional online, dependia muito mais de mim do que do outro. Mas como é que você deixa o seu filho em casa e vai enfrentar 2 horas de trânsito para chegar numa universidade e depois voltar para casa e ainda preparar a lancheira, o Não, mas almoço? ele acha que te dá muito, ele dá R$1.000 de pensão. Esse é o cara, hein? Esse cara é o cara, hein? Ele dá 1.000, dá para comprar um monte de comida. E ainda roupas E roupa! bacanas. Que cara bacana esse cara! E na hora que você vai cobrar, nossa, que difícil. Tudo é muito difícil. Emocionalmente é difícil. Olha, você precisa dar uma atenção. Não, mas eu não tenho esse tempo. Então, depois, não reclama. Não é só o financeiro. Chegou uma hora que eu parei de falar do financeiro. Comecei a falar de quem a gente era. O que você representa para o seu filho? Aí as coisas vão caindo mais ainda. Sim. E esse foi o começo, tá? Depois eu falei, não, acho que agora eu tenho que enxergar o caminho solo mesmo. O que eu quero? Né? Então eu voltei a estudar, mostrei para ela que eu como pessoa estava bem. Ela mesma falou, nossa, mamãe, você está tão feliz? Eu falei, claro, eu larguei uma mochila de pedra que eu carregava até ontem. Estou feliz porque eu me encontrei. Então, acho que o que eu deixaria aqui de mensagem para as mulheres, se encontrem. Não quero sair achando que a felicidade é em cima de homem. Não é, gente. Nem do outro. Nem do outro. Seja feliz sozinha primeiro. Se encontre. Exatamente. Resgate a autoestima. Entre numa energia Não boa. é fácil. Não é fácil. Não é fácil Não porque é tiro, porrada e bomba. É. Você tem que estar todo dia ali plena, buscando. Os filhos cobram. Eles cobram muito e eles cobram de quem está ali ouvindo. Não cobram do pai, porque o pai está longe, né? E todo dia de manhã você tem que estar se renovando. E ao mesmo tempo, no momento que você está sozinho, ali naquele fim de semana que eu estava sozinho, que era, ai, vou dar uma relaxada, não precisa fazer almoço, não precisa pensar, né? A única relaxada das coitadas, os 2 dias. Aí eu posso dormir até o olho abrir. As coitadas não vão cozinhar, não vão fazer nada, 2 dias. Aí o cara ainda acha que já fez muito de passear com criança. Que tá indo pra balada, né? Você tem energia pra ir pra balada. Meu amor, ó, vou encerrar esse short porque você é maravilhosa. Ó, mais 5h34, já tenho 2 short stop. O último, gente, vai ser paqueras, tá? Então aguardem, que essa é a minha próxima pergunta. Essa foi boa. Essa eu resolvi esse fim de semana. Tá curtindo, Adri? Vou fazer mais um. Você quer falar de paquera? Vocês não querem, menina? Não, eu decretei que eu tenho mais um shot, então. Eu tenho 1 ano pra Quanto arranjar um tempo a gente namorado. tem, Rô? Ainda? Tem 1 hora ainda? 1 hora, olha só. Nossa. Então, deixa eu pensar. Tá. Vamos de paquera. Dri, eu vou falar de um assunto que eu falo em todos os podcasts. Eu não tenho maturidade para eletrônico. Não tenho maturidade. Mas eu vou contar por quê. Mas assim, o que eu converso muito, que você vê que o pessoal daqui é de 40, 50, 60 anos, né, do meu podcast. Mas como que é voltar a se relacionar depois de 15 anos com a mesma pessoa? Eu também passei por isso. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência de, sei lá, se redescobrir como mulher e aí pensar em se relacionar, ter novos relacionamentos, mesmo que você não tenha tido ainda, eu sei que você ainda tá recente, mas conta um pouquinho para as mulheres que se separaram aí, que eu acho que é legal. Eu tenho 2... nesse primeiro momento que eu pude viver a vida, eu falei, vamos sair, vamos viajar, sair com as amigas. Comecei a resgatar essa relação que você falou, que é super importante, buscar quem são os seus amigos verdadeiros. Sim. E achei amigos de 30 anos, 20 anos. É bom que aparecem alguns de verdadeiros, né? E alguns que você achava que eram, não eram mais. Exatamente. Mas você resgata quem é você trazendo essas amizades. Sim. Isso foi muito legal. Eu me diverti muito. Que legal. Sabe? E acabei encontrando até paqueras de 30 anos atrás que a pessoa se declarou e eu falei, oi, você tá um pouco atrasado, né? 30 anos depois. Claro que não, tá louca? O que tem de reencontros que se reencontram? Foi engraçado, né? Só que talvez eu não estivesse aberta naquele momento. Tá. E a pessoa estava em outro momento, que já estava separada há uns 2 anos, muito mais tempo que eu e tudo mais.
Mas o que tem desse mundo digital, dessa diversidade atual, tem duas coisas engraçadas. Né? No meu primeiro aniversário, eu fui viajar com umas amigas. No segundo, eu fui numa balada. E aí eu fui num show tal de blues. E aí o pessoal falou, não, a gente não vai pra casa, tá cedo, 1h da manhã, vamos pra balada. Eu falei, vamos pra balada. Você já foi uma balada GLS? Eu falei, nunca. Vamos viver essa experiência. Foi muito engraçado. Como foi, Se permitir. Dancei muito, adoro tá vendo, dançar. gente? Separar não é o fim do mundo. Eu me diverti muito. Legal. E a experiência de ser olhado. Sim. Eu acho que fazia tanto tempo que eu não me via. Olhando e seduzindo, né? Tipo... e mesmo que não fosse o meu gênero, né? Sim. Mas se permitir ser olhado por pessoas mais novas. Só se permite ter novas sensações do que aquele marido te olhando com o olho de maionese. Porque eu não fui, né? Eu não fui ali pra ficar com ninguém, pra encontrar ninguém. Foi pra me divertir com os amigos. A gente estava num grupo grande de amigos. Mas só a experiência, primeiro, de não se sentir velha. Sim. Porque você passa... Que todo mundo fica isso na mente. Eu tô velha, ninguém vai me querer mais. Exatamente. Né? Ninguém me quer na cidade, plá. Gente, tira isso da cabeça! Ultrapassada. Vamos malhar, vamos curtir. Né? Cuido das instalações. Legal. E aí, uma amiga do meu irmão instalou num aplicativo, 2 aplicativos no meu celular e eu esqueci de desligar dentro da empresa. E eu dei uma volta na empresa, 2 dias depois eu fui olhar o aplicativo. Tinha um monte de gente. Aí eu falei, gente, não dá, né? Não dá pra eu ir pra uma reunião e falar, te vi ali no aplicativo, meu filho, não tá bom. Aí eu falei pra uma das minhas lideradas, eu falei, ai, por favor, tira isso, porque eu não tenho maturidade pra lidar com isso aqui. Não vai dar certo. Eu vou começar a fazer comentários e eu talvez seja muito direta pra pessoa. E o que eu senti? Eu não tô preparada para ser um catálogo digital. Ninguém tá. Eu já falei assim, vários episódios, gente, assistam. E a minha filha, ela fala, mãe, você espera o quê? Você vai encontrar alguém na fila vai do existir pão. um aplicativo em metaverso e eu vou ser investidora. Até existir... Porque, cara, é ridículo. É bizarro a forma que os aplicativos hoje. A relação. E aí a minha filha fala assim, você vai conhecer alguém aonde? Na fila do pão, na padaria? Eu falei, tudo é possível. A hora que eu estiver realmente olhando para isso, vai acontecer. Quem sabe hoje forma. no Happy Hour, né, Adri? A gente vai fazer um Happy Hour saindo daqui, quem sabe, né? Quem sabe. Mas eu tenho que também querer, porque senão aparece qualquer coisa. Eu sei. Né? E eu quero alguém que esteja com o mesmo propósito de vida. Porque se é para ter alguém por 1 noite, 2, isso é fácil. Eu acho que eu tenho alguém para te apresentar. Isso é muito fácil. Porque isso é só você realmente entrar no aplicativo. Fim do chat de paquera, gente. Mas é isso, Dri, mas... você entrar num aplicativo, você vai resolver o seu problema. Ponto. Provisório, né? Provisoriamente. Vai bater a carência daquela noite de digitar com alguém, né? Mas assim, foda-se, não é isso. E você vai encontrar muitas pessoas casadas, inclusive, não se horrorize. Muitas, né? Muitas pessoas casadas. É os que mais paqueram, tá, gente? Os casados e os com namorada, eu já falei isso. Porque talvez ele também queira sair daquele foco e as mulheres também. Hoje não é uma coisa só para homens, né? Não se surpreenda, não seja preconceituoso. Isso é uma verdade. Para você manter o seu casamento, às vezes você se desvia. E isso eu percebi. E eu não vivia nesse mundo. Sim. Eu vivia num outro mundo, talvez meio poético. E eu achei que esse mundo porque não a nossa existia. geração era mais poética. Não era essa coisa bizarra que troca, bloqueia, troca, transa, troca, bloqueia, pega o outro. E eu vejo as pessoas mais novas... Hoje em dia até seus grandes amigos te bloqueiam. Exato. Que fique essa mensagem para alguém. Porque não concorda com o seu pensamento. Mas abrir a mente... Não, bloquear um amigo é ridículo. Abrir a mente... E eu trabalho com pessoas muito mais novas que eu. Eu vejo as dificuldades e eu vejo as pessoas que já casaram, que têm um filho com uma pessoa, que têm um filho com a outra, as dificuldades, porque não é uma pensão, são 2, 3 pensões diferentes para gerenciar. Sim. E no final a pessoa está sozinha, procurando alguém no mundo digital, na noite, e continua sozinha. Bizarro. Eu tenho algumas amigas que sofrem. Às vezes teve uma segunda relação, construiu mais 10 anos de relação e está ali sozinha de novo. Porque não conseguiu mudar o mindset. Então, acho que aquilo que você falou, dá um tempo pra você e não embarque em outra. Não, se ame. Quer sair, sai. Eu tô numa fase, juro por Deus, muito apaixonada por mim. Quer sair, sai. Muito apaixonada por mim. Porque eu acho que... Se o cara não me apaixonar por mim, beijo, eu estou. Então, quer sair, beijo, sai. Tchau. Quer dar risada, se divertir, tem que colorir a vida. Mas não tem que ser um negócio maçante.
Então eu saio, eu dou risada, eu me divirto. Eu saio com a galera mais nova, Sim. né? Com o pessoal da empresa. Às vezes eu saio com as amigas mais velhas. Mas eu penso que cada momento você tem que estar bem com você. Senão você vai encontrar uma pessoa estrupiada igual Rodrigo, você. o que mais você tá achando dessas paqueras em app? Conta. Assim, dos caras. Ninguém tá sabendo mais paquerar, né? Os caras são Não. péssimos, né? Na verdade, Sim. tem um Aí objetivo. pega o Instagram, e aí? Me conta Tem aí pro um pessoal objetivo. do canal. Antigamente, a gente era mais sutil, eu acho, né? Que a gente era flertada e as coisas tinham um tempo de maturação. Sim. Hoje não, é papum. Quer, não quer? Não quer, tem outra Você tá que quer. demorando, vou pegar a próxima. Exato, não tem glamour. Então eu E vejo... não tem conquista, né? Não tem. Nem sedução. Antigamente, imagina... a E pessoa- grana, né? Parece que ninguém tem mais grana e ninguém mais paga nenhuma flor, nenhuma água pra uma mulher. Não meu. tem glamour. Não tem glamour. Eu não sei se esses gostei disso, homens não tem glamour. não foram educados por mulheres Pois para é. ser glamurosos. Cara, até o Luca, meninas, fila. Porque tudo que eu achei de péssimo nos caras nesses 7 anos, eles não vão ser. Então. Não vão ser. Eu tenho duas Porque é amigas tão que legal elas essa falam. arte da conquista, é tão legal, sabe? O cara seduzir, o cara fazer coisas pra... Não é, gente, não é ficar gastando dinheiro de vocês, não é isso. Às vezes com pouco você faz muito. Às vezes é É a tal da gentileza que ninguém mais tem, né? um bilhetinho. É sair do Uma digital flor, e deixar Ou ali. sei lá, um dia o cara acorda mais cedo e faz um café da manhã pra você. Sei lá, alguma gentileza que não existe mais. Os caras acham que são máquinas de transar. Vão, transam, vão embora, pegam outro aplicativo, vão, transam. O que é isso, Então, gente? A gente não é máquina. E tem outras coisas, né? Desse período, assim, né, do meu solo de vida, né? Porque hoje eu sou solo filha, solo pai, solo mãe, solo tudo. Não, mas agora a gente né? tá junta, Bia. Tamo Vamos pra junta. balada. Combinado? Combinado. A cada 15 dias só tem que casar os 15 Tem que casar dias. os 15 dias, Os 15 verdade. dias, né? O que acontece quando você vai para uma condição mais filosófica e espiritualizada, que você sai do corpo e fala, eu não sou só corpo, eu sou mente e eu sou Sim. espírito. Sim. Quando você sai disso, você começa a entender que a parte que menos importa é o seu corpo. Porque o corpo fica. O corpo deteriora. Quando você começa a acompanhar uma pessoa no seu estágio, acompanhando um câncer, acompanhando uma condição de saúde, e isso pode ser para o cara que tem 90 anos e para o cara que tem 40, isso não tem idade, você descobre que o corpo é só o corpo. Eu concordo totalmente. O que importa é a sua emoção. Mas você não acha que as pessoas não conseguem olhar isso? Não consegue. Elas só querem um corpo bonito, uma menina jovem, não sei o que, não sei o que. Porque as pessoas não conseguem mais se amar por alma, mais. Porque é instantâneo. Aí você vem falar, você está sendo poético, alma gêmea. A gente é mais que minha alma corpo. gêmea é a Vicky. Eu já perdi esperanças na humanidade, meu. Exatamente. E aí, o que a gente vai mostrar para o futuro? Será que a gente vai educar os nossos filhos para ter uma relação instantânea? Ou para ter alguém que lado a lado vai construir algo? Legal. Porque a gente tem que ser exemplo. Sim. Se o pai, a mãe é descabeçado, tem uma outra poesia da vida, beleza, mas não é o que eu acredito. Uhum. Então, dentro disso, eu sempre falo para minha filha, filha, você não é só matéria. É legal ter tudo que é material. O celular bacana, o carro bacana, o corpo bacana. Mas seja essência, né? Mas saiba que a gente é mais que isso. A gente é espírito, a gente é alma. Senão a gente não tá aqui. Só o corpo não anda. Então, valorize as coisas além da matéria. Mas isso é difícil pra gente. É difícil ensinar isso. E ainda mais nessa fase deles que é tudo marca, que é tudo agora, né? As pessoas são valorizadas por marca. Eu já estava tão feliz até os 11 que não tinha isso. Agora já começa, mãe, quero não sei o que, tem não que sei ser, o quê. Não é uma camiseta, não é um tênis, é a marca tal. E isso é mais difícil, é mais inatingível, porque o custo-benefício é fora da realidade. E você não é a marca. Você é você. É isso. Né? Então, antigamente as pessoas seguiam doutrinas, né? Então você era doutrinado, era religião. Uhum. Então você estava dentro, hoje ninguém tem nada. Se você tiver numa doutrina muito ferrenha, é difícil, porque a juventude não aguenta essa pressão, a gente não aguenta.
E talvez muitos casamentos duraram por causa da doutrina, por causa do respeito. Total. E por causa da severidade das doutrinas. Eu não me casei na igreja. Eu ainda posso queimar esse passe. Eu falo, só fui no cartório. Vai que eu caso errado, né? Não vou casar Nossa, de eu casei de igreja e troquei nome. Gente, não troquem o nome, mulheres. Não troquem o nome. É a pior merda da vida de vocês. 5 anos tentando arrumar o nome. Não fala. E voltei agora. 5 anos depois, agora eu voltei pro meu nome, que é Adriane Hidalgo. Eu até hoje ainda me chamam do outro nome. Então aí fica difícil de voltar para quem eu sou. Sim. Se você usa um nome que não é quem você é. Mas eu acho que cada vez mais, você não acha que o casamento no futuro tá enfadado a terminar? Não existe Casamento mais. não existe mais. Só rótulos, assim, tipo, juntei, ou tive filho, ou sei lá, vai existir uma nova nomenclatura, mas assim, não existe mais esse mundo do resto da vida. Não. Primeiro que o ser humano não é monogâmico, não adiantam, por mais que queiram me provar que é, o ser humano não é. A paixão dura 2, 3 anos, depois fica igual, depois já se interessa por outras pessoas. Esse é o ser humano. O casamento hoje, ele não vai existir como instituição. Ele Obrigado a ficar até que a morte o separe, como Não. foi no tempo dos nossos pais. Eu acho né? que vão existir relações de pessoas que têm um propósito comum. Sim. Ah, vamos morar aqui porque é bom para mim e para você. Tipo uma república, Sim. temos responsabilidades iguais. Porque eu Vai ser vejo... tudo igual, cada vez mais igual. Isso. Ninguém vai ser Não. a mulher que fica com isso, com aquilo. Eu acho que o futuro é tudo igual, igualdade, inclusive em criação de filhos, gente, que é o que a gente está levantando a Isso. bandeira. E na esse estrela. igual tem uma dificuldade, né? Porque hoje os casais são iguais. Então você pode ver que tem muito mais casais homossexuais, porque a igualdade é mais fácil. Sim. Então a gente tem esse exemplo do dual, que nós somos duais como seres vivos. Sim. Mas as pessoas estão tendo dificuldades e como é mais difícil o outro que é diferente, fica mais fácil igual. Sim. Então muito mais, porque a sociedade abriu a mente, não é só por isso, porque é muito mais fácil ter uma relação com o mesmo sexo. Sim. Porque olha, a mulher que tem uma relação com a mulher, ela vai entender a TPM do outro, vai entender... Porque as mulheres chegam numa idade e vão ficando tudo lésbica também, né? Porque só as amigas amigos, toleram. porque vocês mandam muito mal quando vocês ficam mais velhos. Exato. E quanto mais velho, mais tosco o cara, porque ele é menininha, ele quer... O cara acha que... Porque ele é não. sempre filho. O homem, ele tem uma dificuldade de amadurecer. É muito cômodo ser filho. Sim. Eu vejo homens que demoraram, que ainda estão com 40, 50 anos, que ainda estão filhos. Sim. Não casaram. E tem várias relações. Às vezes até casaram, mas aí continua E com nem a, nunca com a vão mãe. casar, cada vez menos. Continua com a mãe, mas não Tá entendendo... tão fácil a mãe lá, fazem tudo, né? Exato. Então também tem esse olhar de eu como mãe de menino, eu tenho várias amigas que têm meninos e estão com 16, 17, elas falam, tô ensinando tudo errado, mas vai dar certo no final. Elas estão ensinando homens a serem independentes. Você tem que lavar o seu prato, você vai morar sozinho em qualquer lugar do mundo e não vai depender de uma mulher. Sim. Inclusive de mim. Sim. Porque um dia eu posso não estar aqui. Sim. Então, preparar um ser humano para ser único e globalizado, porque o mundo hoje é globalizado. Você não precisa testar o aplicativo só aqui. Sim. Você pode falar com um cara que está na Rússia. E uma vez por ano encontrar esse cara. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Existem relações você vai viver de uma assim. ilusão da sua cabeça, mais do que de momentos físicos, né? Exato. Todo dia eu penso no cara, mas eu não tenho ele. Porque o megaverso, na verdade, Pensei isso no ele futuro. só tem uma matéria. Porque você não pode ser multimatérias. Uhum. O resto é mental. Sim. Então, por que as pessoas estão tão preocupadas com a matéria? Se quando ela entrar no megaverso, ela vai ser uma única matéria com várias possibilidades não reais. É megaverso ou metaverso? Metaverso. Tá. Mas ele é mega. Tá. Porque você só é um humano. Uhum. Você não vai estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Você vai estar um. Porque a sua matéria só está em um. Você é um, mas o metaverso vai te dar possibilidades. Possibilidades. Possibilidades de ter prazer em várias situações. Exato. Só que a sua matéria é a única que é real. Sim. Eu posso ser loira, ter 1,70 m e olhos verdes.
Mas a minha realidade é que eu tenho 1,5 m, 1,5 m, 1,55 m. Quem me dera. Sou morena, ficando quase loira, 1,60 m. grisalha. E tenho outra realidade. Mas assim, enquanto real e plural, isso traz uma divergência das realidades. Então, Sim. quando você vai para o digital, você inclusive pode ser uma ilusão de você mesmo, para o outro. Como é que você vai sustentar? Sim. Então, eu sinto hoje que Que ser uma ilusão de si mesmo. Ser uma ilusão de si mesmo. Você cria aquela mulher perfeita no Instagram, por exemplo, que não é você mais, Exato. né? Diminui o braço, tira a ruga, Põe um filtro. e fica se olhando e fala, meu, por que ninguém me ama? E muitas das fotos que te fazem felizes são essas. E aí, quando você olha no Aí você fica olhando espelho... as mesmas fotos. E os homens compram isso. Ou as mulheres compram isso. Aí no mundo real ele já vê tua ruga, ele já vê teus defeitos, ele já vê tudo. Eu brincava com os amigos, fala, pega a pessoa que você tá muito afim, que você tá olhando. É bom que agora eu mando pro YouTube, ele já vê tudo de mim, meu. Leva pra sauna. Quer, meu filho, é isso Eu aí, brincava assim, leva pra sauna. Mas por quê, Adriana? Porque na sauna o vapor vai derreter tudo que tem de maquiagem. Você vai ter Sabe que que eu entender. odeio a maquiagem, né? A gente ama a maquiagem, mas eles odeiam. Eles odeiam. Eles odeiam que a gente deixe a cama deles suja. De maquiagem, de toalha. Eu sei já de tudo é isso, uma gente. máscara. Tô escutando vocês, homens, viu? Mas tem esse lado, né? Tem esse lado que também é um lado poético para o homem, do fetiche, de ter essa ilusão. Até onde a gente quer alimentar isso? Porque a mulher do mundo real, que é mãe, e que é mãe solo, que tem que estar lá pronta às 5 da manhã para fazer uma atividade física, para depois ir para o trabalho. Não, mas eles acham que a mãe tá super feliz sempre. Como é que você consegue vestir essa poesia, né? Ter esse fetiche? Chega uma hora que você também não sustenta. Sim. Porque não existe essa mulher que dá conta de tudo. Então você tá em vários lugares. Não, aí você começa a ser meia boca. Em que nem tudo. eu comecei a chorar fazendo a comida do Theo. Porque eu falei, cara, eu tô mamãe meia boca em 30 dias. Eu quero que eles fiquem cada um num quarto mesmo. Que eu tô tão cansada de ser mãe e pai. Agora, se eu tivesse eles por 15 dias, eu ia estar morrendo de saudades. Eu ia querer curtir, passear, meus filhos. Mas é isso que a sociedade acha que... É tipo a escravidão, eu sinto, assim, sabe? Que separou hoje, é uma obrigação das mães criar a humanidade, porque a humanidade inteira separou. Então, e aí se a pouco mulher... dinheiro, que qualquer dinheiro hoje não dá pra nada. É isso que os homens não entendem, não dá pra nada. R$1.000 acaba em um dia. Tô errada? Não. Não, se você for num shopping, você consegue consumir. E no mercado, você rapidamente acaba gente, com pelo R$1.000. amor de Deus, vamos cada vez mais levantar a bandeira de guarda alternada, quem ganha mais paga mais e acabou. Agora os filhos é responsabilidade dos dois. Nem que eu tenha milhões de haters homens, vocês que ficam meditando em vez de criar filho, não tô nem aí, gente. E podem aí, na ser verdade, meus haters. Os seus filhos... Vão criar os filhos de vocês, daqui a pouco vocês morrem. Exato. Vocês vão ser cobrados por isso. Falou, meu filho, você não criou teu filho? Por quê? Por causa de dinheiro? Por causa de dinheiro você não criou teu filho? Você largou pra tua mulher e ainda trata ela mal? Reflitam sobre isso. Fala, meu. Agora é a hora. A gente tem um microfone pra falar pelas mães solos. Reflitam. Isso é uma coisa importante, né? Tratem essa mulher igual uma rainha. Ela tá criando teu filho, seu imbecil. Exatamente, porque por mais que você não esteja mais no TikTok, hein? lado a lado ali, do lado da pessoa, a pessoa está mais tempo com seus filhos do que você. E tá formando o caráter dos seus filhos, meu. Para, Tá tá tratando formando. mal essa pessoa. Ou você, então, largou Cabeça mão, pequena. ou você acreditou nessa pessoa e continua acreditando mais na outra pessoa do que em você. Porque eu acredito que se você deixou 95% da responsabilidade de educar os seus filhos com a outra pessoa, que talvez você acredite mais na outra pessoa do que em você. Essa é a grande Sim. verdade. Que no Talvez ela não potencial- seja toda essa víbora, né? Que ele acha que ela é, né? Exato. Já que ele tá confiando a criação dos filhos, né? É um risco. E ele tá cometendo o maior risco da vida dele. Cara, esses caras vão ser cobrados por isso, meu. Deixa, continuem. Continuem sendo escrotos com essas mulheres. Vocês vão ser cobrados por isso. A vida cobra. E tem gente que realmente esquece. Eu não tive filho, eu vivi 4, 5, 10 anos com uma pessoa, que não é o meu caso, mas esquece. Sim. Esquece. Eu tem criança que viveu, tenho uma amiga que a criança teve guarda compartilhada até os 2 anos.
Nunca mais. A criança está com 17 anos. A criança é um homem hoje. Essa pessoa passou 15 anos, esse ser humano passou 15 anos sem saber quem é o pai. Que absurdo. Então, é um absurdo. É um absurdo Cláudia, isso. qual que é teu sonho hoje? Cláudia, olha que doida, gente. Corta essa parte, tá? Vamos Toma água. Por que eu falei Cláudia? Não sei. Tem cara de Cláudia? Não, você tem nome da minha irmã, Adriana. Qual que é teu sonho hoje? A Cláudia agora alternada. É porque a gente tá falando desse assunto, foi por isso. Qual que é teu sonho hoje, assim? O que você espera do seu próximo amor? Eu acho que você vai ter um segundo amor da sua vida. Eu também quero ter muito, mas assim... O que você espera dessa pessoa hoje, nessa geração digital? Você tem esperança de conhecer alguém? Você está feliz sozinha? Me conta um pouco do futuro. Eu quero ter uma pessoa que seja minha amiga, meu amigo. Parceiro, um amigo. Né? Eu não sou homossexual, então minhas amigas vão continuar minhas amigas. Sim. Também não tenho nenhuma tendência a olhar para uma mulher e falar, acho que é isso que vou mudar a minha cabeça, coisa, vou tentar uma coisa diferente, homem, né? Esses homens. Não, eu acredito nos homens ainda, né? Eu sou uma mulher empoderada, sou. Sim. Eu dependo deles? Não. Pra nada. Eu descobri isso nesses 5 anos. Maravilhosa, que nem eu. Porém, eu quero ter uma pessoa que seja um bom amigo, um companheiro, que tenha glamour. Porque se eu não receber isso, não é isso que eu vou dar pra pessoa. Tá então, certo. não adianta querer me cobrar uma coisa que a pessoa não dá. Sim. Você quer que eu seja uma pessoa glamurosa, que cuide de você, cuida de mim. Eu cuidei de tudo durante esses 5 anos. Eu quero alguém que cuide de mim. E o cara tem que entender que cuidar não é só grana. Eles têm Não. medo de dinheiro, tá, Não é gente? Não é grana. só grana, é cuidar. Não, É se cuidar importar com a é outra pessoa, coisa, é se importar com o exato. dia da pessoa, com o bem-estar. Hoje cada um tá cada vez mais com o seu próprio dinheiro, mas assim, não tirem a gentileza. E a gentileza não envolve só dinheiro. Não. É muito importante é falar isso, muito porque mais que eles acham isso. que cuidar, ai, puta, eu vou ter que cuidar de alguém, eu vou ter que dar... Não, não vai ter que dar dinheiro, você vai ser feliz, vai ter momentos com uma pessoa... Às vezes, o cuidar é simplesmente entender que a pessoa tá cansada. Porque numa relação a 2, casados, quando você decide não quero mais, é porque você foi consumido. Você já tentou de tudo. Ou seja, eu tentei de tudo. Então, assim, a outra pessoa olha como se você fosse uma máquina. Sim. Tem gente que olha como se fosse uma máquina de dinheiro, outro olha uma máquina de fazer coisas, de cuidar de coisas. Eu quero que a pessoa olhe da mesma forma que ela olha para ela. Porque é assim que eu vou olhar para a pessoa. Sim. Então, o que você quer para você? Você quer alguém que te usurpe financeiramente? Então, não é o que eu quero. Sim. Você quer alguém que chega no fim de semana e te leve para vários lugares? É isso que você vai oferecer para a pessoa? Então, é isso que eu quero. Não, eu quero uma pessoa que ande comigo na mão, com o pé na grama no parque. Isso custa 0. Isso custa 0. E são os momentos que vão ficar pra tua vida. Que consiga olhar as coisas de forma calma, porque a vida é muito acelerada. Muito. Eu não quero rápido. que uma pessoa faça mais coisas comigo. Sim. Talvez seja silenciar comigo. E respeite isso. Então, eu quero uma pessoa que entenda que a gente é mais que matéria. Primeira coisa. Segundo, Maravilhosa, que hein, queira gente? me oferecer o que ele quer para ele. Sim. Você quer ser bondoso? Eu vou ser bondosa com você. Você quer me cobrar? Eu vou te cobrar. Você quer cuidar? Eu vou cuidar. Então, é a parceria e o equilíbrio. Agora, se começar a ficar pesado para um dos dois, não vai dar certo. E tudo bem. Não, e a vida cada vez mais, né, Adri? A Porque- gente pós-40, a vida é leveza, cara. Não dá mais. Não dá mais para pra ter cobrança. pessoas pesadas te cobrando depois dos Cobrança. 40, né, amigo? Não dá. Beijo, tchau. E a outra coisa Cobrando? tem que durar para sempre, não tem que durar nada. Não tem que durar nada, tem que durar enquanto houver Exato. reciprocidade, amor e carinho Se entre os rolou dois. 6 meses, foi intenso, foi bom, ótimo, valeu. Continuamos amigos. Sim. Se começar com um propósito muito pesado, Ju, vai dar errado. Eu também acho. Né? Então, acho que tem que ser suave, sem muito propósito, porque as coisas
já foram pesadas até aqui. Não precisa mais. E a maioria dessas pessoas, né, Adriana, acho que você concorda, de 40, 50 anos, já tá carregando um fardo, um peso de histórias que não deram certo, histórias mais ouvidas, mágoas, ex-mulher, pensão e tudo aquilo que a gente sabe. Então, assim, se a gente conhecer depois dos 40, que sejam pessoas leves, de relações leves, para curtir essa fase final da vida, né, o fim da juventude, querendo ou não, a gente tá no fim da juventude, né, daqui a pouco a gente já vai estar na idade dos nossos pais. Então, assim, que seja para curtir o fim da juventude com leveza, né? Com você. E não com peso e cobrança, porque isso a gente já teve, meu. A gente já teve. E se você conseguiu ser individual, bancar, suprir suas condições materiais, chega uma hora que você fala, ah, tá bom. E agora? Sim. Né? O que eu quero? Uma pessoa para uma noite? Ah, eu vou pagar o jantar, eu vou sair, eu vou curtir. Mas no dia seguinte eu não quero mais ver essa pessoa do meu lado. Porque é vazio. Foi carnal só, né? Exato. Isso é fácil. Isso a gente encontra digitalmente toda fácil. esquina, assim. Né? Você sai para uma noite, você vai ter uma relação. Conhecer gente, sexo é a coisa mais fácil do mundo. Não há dificuldade. Eu vejo hoje que há dificuldade de você ter relações saudáveis. Saudáveis. É isso. Que você construa, no mínimo, uma amizade. É isso. Depois, a gente vai ver se vai dar certo o sexo. E é tão legal a gente vai ver se vai dar certo depois de uma amizade, esse cuidado. As pessoas, você já tem afinidade, já gostam, se gostam, né? Por isso que, às vezes, aquele amigo que você encontrou de 30 anos atrás, você consegue ter uma relação. Sim. Construir uma relação. Porque ele te conheceu... Já tem um carinho de infância. Independente do quanto você tem materialmente. Ele te conheceu como você era lá, como você disse. Antigamente não tinha as marcas, né? Tinha uma marca e pronto. Todo mundo tinha a mesma. Então isso facilita, porque ele já sabe suas qualidades, seus defeitos, porque as pessoas não mudam. Sim. Eu falo que a gente, quando casa, a gente é pretencioso. Não, fulano não queria ter filho. Ah, mas depois que ele casar comigo, ele vai ter. Aí tem, dá tudo errado, né? Porque ele não queria ter filho, você teve um filho com ele e se enganou que ele queria ter filho e ia cuidar do filho. Não despertou a paternidade na pessoa. Ele era o filho. Tem isso também. Tem isso também. Fulano tem um vício. Quando ele casar comigo, ele vai mudar. Não, potencializa no momento que a crise aparece. Não se iludam. Né? Então, tudo isso potencializa. Primeiro ano de casamento pode ser, mas depois volta. Volta tudo. E os seus defeitos voltam. Então, quando você encontra um cara que você já conhece há 30 anos, talvez fique mais fácil. Muito mais. E eu ainda acho que o sinônimo da felicidade completa é cada um no seu canto, cara. Eu não acho que dormir, acordar, eu acho que isso perde um canto. Dormir, acordar, dividir conta, dormir, acordar, dividir conta. A sociedade impôs que esse é o sinônimo da felicidade completa. Eu não acho. Acho que você pode ter um amor pra tua vida, mas o cara tem a casa dele, você tem a tua, e tá tudo bem. E eu acho que esse é o futuro. E a pessoa é um hóspede na sua casa, você é um hóspede. Você é bem tratada na casa da pessoa. Você sente saudades e para de ficar dividindo conta. Isso que brocha. Porque não, gente, não tô falando pros casais se separarem. Não sou contra casamento. Adoro, mas assim, já fiquei 15 anos, mas assim, eu acho que o futuro vai cada vez mais, a tendência é cada um para um lado. Isso facilita. E é o sinônimo da felicidade completa. Facilita as relações. Porque tem menos cobrança e mais glamour. Eu acho que falta glamour hoje. Eu amei essa frase da Dri, falta glamour. Falta glamour. Dri, ó, só pra não ficar muito extensa a nossa entrevista... Você vai cortar tudo. Não vou cortar não. Eu achei animal, achei que a Dri tá animal. Eu amei as coisas que ela falou, tá maravilhosa, né, Rorro? Tá assim... Acho que esse vídeo vai viralizar. Mas assim, fala, assim, eu sempre falo, né? Deixa um recado, assim, acho que é legal você falar que abre teu coração nesses minutos finais, assim, de falar, sei lá, como é a tua vida hoje, o que você espera, o que você pode falar para essas mulheres que acabaram de se separar, que são mães solos, porque nosso episódio é mãe solo, então vai ter muitas mulheres mães solos assistindo. Primeira coisa que eu falaria para as mulheres, elas acreditarem nelas. Sim. Porque quando a gente fala, eu tô sozinha, o cara me largou porque ele é isso, ele é aquilo, aquele outro, ele não é nada. Quem faz a coisa acontecer é você. Sim. Porque quando uma mulher quer, ela faz um negócio acontecer. Sim. Mesmo que ela esteja sozinha. Mesmo que seja para cobrar o pai de uma atitude de pai, de marido, de adulto. Porque muitas vezes você não está cobrando o seu ex-marido. Você está cobrando uma atitude de pai maduro em relação a uma criança. E isso, o direito, é um dever do pai. Assim como se a mãe não é, tem casos que a mãe vai embora.
E o pai cuida da criança. Eu tenho 2 amigos, inclusive, que eles são a mãe da relação. E eles cuidaram sozinhos. Hoje as crianças já têm 20 anos. Eles assumiram a relação. A justiça é igual, a justiça é cega, como diz. Então acreditem em vocês, mas de forma equilibrada. Vá procurar os seus direitos. Sim. Como você disse, a guarda compartilhada é um modelo. Entenda os modelos que são possíveis. Entenda um modelo que vai ser bom para você e para o seu filho. Porque se não for bom no seu olhar, vai dar tudo errado. Você precisa acreditar naquilo. Para você dar sustância, ou seja, seu lastro para aquela criança. Acima de tudo, você está formando um novo ser humano. E o quanto eu vejo hoje de famílias bem estruturadas com crianças desestruturadas. Por causa desse exemplo. Às vezes você fica lá, naquele ranço, e o seu filho, ele é resultado disso. Total. Né? Os caras acham que não, que o resultado é dos 2 dias que eles pegam por mês. E mesmo que você tá lá, ele vai se ser você ainda não se separou, o que é a mãe, meu. Se você não se separou e você carrega tudo, vai entender o resultado que isso está refletindo no seu filho. Porque eu li um livro do Roberto Chinachi que chama O Amor é Possível. Né? E inclusive chega, se nada disso der certo, separe. Sim. Porque também é uma forma de amar. Sim, e que bom, é melhor terminar com momentos bons do que cada vez pior, né? E quanto mais tempo você vai estendendo algo que acabou, é pior, né? Você vai começar a ter momentos ruins, lembrança com a pessoa. Porque começam as discussões e você sai do seu eixo. É isso. E aí não tem valor o que você fala. Porque a pessoa sempre vai usar isso como ponto fraco. Nossa, a Adriana é insuportável. Porque é difícil, ela é muito difícil. Ela é uma pessoa difícil. Ai, ela é amargurada. Não, tudo bem, gente. Eu também escuto coisas. Né? E você sempre vai ficar com esse estigma. Por mais que você tenha razão, você tá brigando ali pelos seus direitos, pelas coisas que são justas. Sim. Então, a primeira coisa é entender as opções. Você tem opção. Não acredite que a responsabilidade é toda sua. Primeiro ponto. Sim. Segundo, olhe não só por você, olhe por quem você gerou, que é uma super responsabilidade social. Às vezes as pessoas falam, porque eu ajudo fulano, ciclano, beltrano. Ajuda a sua casa. Ajuda seu filho. Ajuda seu filho. Porque tem isso também. A pessoa faz um monte de ação voluntária, mas na hora de ficar ali, as férias com a criança, assim, tem não homens tem que acham que o ajudar é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, gente. O dinheiro é de menos, cara. O peso de criar um ser humano, os caras não fazem ideia. A complexidade de criar um ser humano. E eu vejo ser humanos... Eu tenho 2, no caso. Ser humanos frágeis. Sim. Muito frágeis. Muito sofridos. Muito depressivos. Que vão ser tudo aquilo que eles estão olhando e observando. Eles vão ser a mãe frágil, eles vão ser a mãe triste, eles vão ser a mãe sem grana para pagar no fim do mês, eles vão ser a mãe sendo tratada igual lixo pelo cara. Eles vão ser isso. E crie pílulas de felicidade na sua vida. Não é só ir para balada, gastar energia. Busque coisas que te façam bem. E para mim, cada vez mais estar com Deus, estar longe de pessoas, eu fico mais energizada. Eu tô cada vez menos querendo ficar longe de pessoas, assim, com natureza e com pessoas que eu amo mesmo. Então, mas assim, sem um monte de pessoas desconhecidas. Eu, pelo menos para mim, que tem me feito bem é estar com quem eu amo. Isso é um aprendizado. Com menos pessoas, assim. É fácil. É a maturidade, não é? Os jovens querem estar com a galera toda. Vá até pra galera. Mas busque pílulas de felicidade. De vez em quando, né? Acho que tem que ir, mas não sempre. Acho que você tem que também viver a sua realidade, o que te faz feliz nas coisas simples. Sim. Sem os filhos e com os filhos. Porque se você não tiver momento de felicidade, você, individual, tudo fica muito pesado. Sim. Porque é tudo obrigação. Quando tudo é obrigação, fica demais de pesado. Sim. Então, tem que suavizar a vida. Nem que seja um dia por semana dormir um pouco mais. Não, total. Não fazer o almoço, falar, gente, hoje todo mundo vai viver de pipoca. E tá tudo certo. Deixar eles cada vez mais independentes. E trazer um pouco de alegria. Guarda alternada, né, gente? É o futuro justo, certo, que Deus está me trazendo para falar sobre isso. Então, assim, vamos mudar a cabeça. Cada vez mais no Estrela Podcast
criação dos filhos é uma responsabilidade dos dois, não só financeira, mas como em tempo, como em tudo. E eu vou lutar cada vez mais por isso, não é à toa que ele é um dos vídeos mais acessados. Um beijo pra Clau, que eu amo. A guarda alternada, inclusive, enquanto casados, tá, gente? Porque eu acho que é isso que traz, hoje, condições de ter um casamento mais longevo. É isso. Gostou da experiência? Meio tenso, né? Todas essas câmeras. Ainda bem que ele ficou escondido ali, não tá olhando diretamente. Mas foi legal. Eu amei, meu. Volte muito, Dri. Eu amei Obrigada, você aqui. Volte sempre. Espero que tenha sido fazer bom. outros de mães, de separadas. Eu amei, a gente desfocou um pouco do tema, né? Não, mas a gente falou sobre tudo. Foi muito legal. Acho que a vida é isso. Simples, mas muito complexa. E ter outra pessoa mais complexa e, assim, do lado é complicado. Sejam cada vez mais leves, porque passa rápido e o que vai ficar são esses momentos finais. Assim, tem histórias bem tristes de mulheres divorciadas, muito amigas, assim, pesado. Negócio pesado. Depois eu mando os contatos. Manda a gente vai ajudar elas. Gente, assinem, curtem, comentem. É muito legal o comentário, porque nosso vídeo paga mais relevância, a gente consegue ter mais views. Então comentem. A gente tem um canal de cortes que eu também tô precisando divulgar mais ele, que ele tá com pouco, só tenho 500 inscritos. Me ajudem também. Sigam o canal de cortes. YouTube, podcast, o Instagram, Estrela Pod, e no TikTok, a gente já tá com quase 8 mil seguidores. Sigam a gente lá, Estrela Podcast. E é isso. Muito obrigada. Beijo, feliz ano novo e boas festas pra todo mundo. Dá boas festas, Dri. Bom, gente, tá terminando o ano, né? Tô aqui ainda trabalhando com a Ju, mas espero que todos tenham uma excelente passagem. Tensão de fim de ano, todo mundo na praia, a Dri tá assim, ó, no podcast, meu. Olhando o celular. Mas 2023 vai ser o nosso ano, fechou, Dri? Fechou. A gente volta aqui pra falar. Beijo.